Bom dia! Aqui estamos para falar com o nosso Deus e para ouvir o que Ele tem a nos dizer, que é o mais importante, né? Ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas em mais esse dia. Pai, é no nome do Senhor Jesus que oramos a Ti, te agradecemos por esse dia, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, pois sabemos o quanto é importante ouvir a voz do Senhor logo pelo amanhecer. Então, abra o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura no livro de Salmos, no capítulo 61, e o versículo é o 2. E ele inicia assim: Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Aqui o salmista ele disse: desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido meu coração. Ele diz assim, que desde quando ele serve ao Senhor, ele clama a Deus. Ele clama a Deus com um coração abatido. Um coração abatido é um coração humilde. Um coração humilde é um coração que reconhece que acima de Deus não há outro, não há ninguém. Reconhece a sua pequenez, reconhece a sua necessidade de Deus, reconhece que se não fosse Deus, não seríamos nada. Então, aqui, o salmista ele diz que ele clama a Deus desde quando, né, ele finalizou, vamos dizer assim, finalizou os desejos e as vontades que ele tinha, ele deu um fim nos desejos e nas vontades que ele tinha para colocar as vontades, os planos, os desejos que Deus tinha para ele. Né? Aí ele continua no verso 3. Não, no verso 3 não, perdão, na parte B. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então ele diz, que quando eu me coloco na posição de humilde, quando eu conto para Deus o que está lá dentro do meu coração, no mais íntimo de mim, quando eu conto para Ele me tira daquela posição pequena e Ele me coloca acima, no lugar mais alto do que eu. Por que é que Ele coloca Ele no lugar mais alto do que eu? Porque quando Ele se humilha, quando eu e você nos humilhamos para Deus, de todo o nosso coração, contamos para Ele tudo o que está no mais íntimo da nossa alma. E quando fazemos isso de coração, o Senhor conhece, Ele sabe. Quando nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus, em oração, Ele sabe que estamos indo lá no mais íntimo de nós. Aí, o Senhor cresce em nós. E quando o Senhor cresce em nós, Ele nos pega e Ele nos levanta e nos coloca mais alto do que nós mesmos, nos coloca no topo mais alto. Sabe para quê? Para que eu e você possamos entender que quanto menos nós aparecermos, mais Deus vai crescer. Só que quando Deus cresce, a glória é dele, mas Ele nos usa. Então quem vai aparecer aqui? Quem que apareceu sendo humilde? Quem que apareceu aqui demonstrando para Deus que Ele é tudo?
E que quando ele está triste, ele fala com Deus, quando ele está feliz, ele fala com Deus, porque o tempo inteiro ele precisa de Deus, o tempo inteiro ele necessita do Senhor, porque Deus é tudo na vida dele. Então ele reconhece para Deus: Senhor, olha, sem o Senhor eu não sou nada. O que seria de mim sem o Senhor? Oh, meu Pai, quando eu estou abatido, quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, porque o salmista era humano, homem de Deus, mas um ser humano. Ele, com certeza, ele tinha as preocupações dele. Com o quê? Não sei. Com o que um rei se preocupa? Ele era um rei, né? Então, acredito eu que a preocupação dele era governar bem, né? Fazer o melhor, né? Muitos afazeres e obrigações ele tinha, então ele tinha sim as preocupações dele. Então, mas quando ele tinha as preocupações dele, ele clamava a Deus, ele falava com Deus no mais íntimo do coração dele. E aí, quando ele clamava a Deus no mais íntimo do coração dele, ele contava tudo que estava dentro do coração dele. Aí o Senhor pegava ele e colocava ele num lugar mais alto para dizer para ele: filho, o que está se passando nesse momento no seu coração, essas preocupações, não precisa não. Confia em mim. Já deu tudo certo. Sabe? Aí Deus diz isso para ele. Então, quando Deus diz isso para ele, ele se enche de fé, de confiança. E aí ele pode dizer isso, sabe, com o coração aberto, com o coração cheio de fé, ele diz: desde o fim da terra clamo a ti, porque está por estar abatido o meu coração. O nosso coração se abate. Como o dele se abateu, o nosso também se abate. Aí Deus vem e faz o quê? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu posso até estar abatido. Mas a partir do momento que eu me humilhei na presença de Deus, que eu contei tudo para Ele, o que Ele faz? Ele me faz lembrar que Ele é meu Deus. Ele me faz lembrar que Ele é comigo. Ele me faz lembrar de quantas foram as lutas, as batalhas que eu já venci. E essa não vai ser diferente. Então Ele diz: filho, não fique ansioso. A preocupação, ela é até normal. Preocupar-se vagamente. Mas logo já tem que vir a oração. Porque depois da preocupação vem a ansiedade. E se a ansiedade toma conta do nosso coração, a confiança em Deus, a fé em Deus, ela sai. Então, para a confiança, a fé não sair do nosso coração, eu e você não podemos nos preocupar excessivamente. A preocupação excessiva, ela traz ansiedade. E a ansiedade expulsa a fé, a confiança em Deus do nosso coração. E aí, o Senhor nos dá um conselho. Olha o que Ele diz para nós, aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom e amor. Ele é amor incondicional. Então Ele diz para mim e para você: olha, está passando por dificuldades? Está preocupado com as coisas? Se humilhe na minha presença, ore e lembre-se que você já passou problemas muitas vezes até piores, dificuldades até piores. Mas quando você olha para Deus e consegue ver o quão grande é seu Deus, você vai conseguir perceber quão pequeno é o seu problema. Mas a ansiedade é que quer deixá-lo tão grande. Tira essa ansiedade e você vai ver o quão pequeno é o seu problema. E o quão grande você tem um Deus para te ajudar. Olha o que ele diz aqui em Filipenses 4, no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Entende? Porque o salmista Davi, ele foi se humilhar na presença de Deus. Entende? Porque o salmista Davi foi contar o que tinha no mais íntimo do coração dele para Deus. Porque quando nós vamos nos humilhar na presença de Deus para contar o mais íntimo do nosso coração, é isso que Deus faz comigo, com você. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Tira toda a ansiedade do seu coração. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ela virá no seu coração. Você viu aqui? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Por quê? Porque é a partir do coração que suscita as coisas boas e as coisas ruins. Então é por isso que o salmista diz que de todas as coisas que nós devemos guardar o quê? O nosso coração, para que nós não pequemos, porque Ele faz os planos. Mas se vier para cá, já pecamos. Não podemos deixar. E para que nós não deixemos a ansiedade, o pecado, os pensamentos ruins chegarem na nossa mente, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Mas muitas vezes você pode pensar, né? Mas como que eu faço isso? O Senhor nos ensinou. Em oração, em súplica. Sabe aquelas coisas que fica guardado lá no fundo do coração? Nossa, isso aqui eu não tenho coragem de contar para ninguém, conte para Deus. Porque Deus, ele disse aqui, ó, que seja tudo, que seja todas as vossas petições, todas conhecidas por Deus. Não pense você que Deus não sabe desse sentimento que está lá, guardado lá no fundão, que esse aqui posso contar, não posso falar. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece os corações. E por mais que Davi tenha errado, por mais que Davi tenha pecado, porque Deus sempre perdoava ele. Porque ele contava tudo. Tudo. Não era uma parte. Ele contava tudo. Aí quando ele contava tudo, Deus guardava ele, protegia ele, mostrava para ele quão grande é o Deus que ele serve. E naquilo ele tinha certeza da vitória. Olha o que dizem para nós aqui, no livro de Mateus. Mateus 5:5. Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Senhor fala, bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso é uma pessoa humilde. Manso é uma pessoa pacífica. Manso é uma pessoa que sabe esperar em Deus. O manso é aquela pessoa que se humilha na presença de Deus, que conta tudo para Deus, que a súplica dele em oração não sai pela metade, sai tudo. E ele fala assim que os mansos
são bem-aventurados e eles herdarão a terra. Sabe por que muitas vezes eu e você, nós não herdamos a nossa terra ainda? Sabe por que muitas vezes tem orações que a gente faz, que a gente pede algo para Deus e a gente não recebeu ainda? Porque a ansiedade está tomando conta da nossa vida. A ansiedade muitas vezes está tomando conta do nosso coração, tomando conta dos nossos pensamentos. E quando a ansiedade entra, a fé sai, a certeza sai. Quando a ansiedade entra, aquela convicção que te mostra que tu és mais que vencedor, que você já passou coisas piores, essa aí é só um detalhe. Ela sai. E se ela sair, o que vai te restar? Você mesmo. O seu eu, seu egoísmo, a sua prepotência. Só isso que vai restar. Como que você vai conseguir ver algo além, estando tão pequeno? Estando tão pequeno de você. Você, quando você se olha, né, você consegue reconhecer Deus na sua vida? Nós temos que deixar bem claro para o mundo que temos um grande Deus. Problemas? Todo mundo tem. Dificuldades? Todo mundo tem. A diferença do cristão é que nós temos um Deus para nos dizer: vai, que eu sou contigo. Vai, e eu te ajudarei. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu sou contigo. Ele diz: eu não te dou uma cruz a qual você não consegue carregar. Então ele diz para mim e para você: você é forte. Eu quero que você veja a sua força brotando dentro de você, vencendo essa dificuldade. Nós temos um Deus que diz isso para nós. Aí quando nós estamos cheios de nós mesmos, porque eu posso, porque eu que fiz, porque eu que faço, porque estamos tão pequenos e não sabemos. Nos achamos. Isso é soberba, arrogância. E o Senhor não se alegra. O Senhor abate os soberbos. Mas ele tem alegria. Ele diz que, há tradições que diz que é bem-aventurado os mansos e humildes de coração. E aqui o livro de Mateus, ele diz para nós: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por que eles herdarão a terra? Porque eles reconhecem Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecem Deus como o único que pode resolver os problemas da sua vida, reconhece Deus em tudo e em todos os lugares. E não deixa a ansiedade entrar. Porque se a ansiedade entra, a fé não fica. Então, o que o Senhor quer de mim, de você? Humildade e fé. E foi isso que Deus achou em Davi. Que Ele possa achar em nós também. Porque Davi foi um grande homem de Deus. Nossa! Que Deus hoje possa olhar para mim e para você e achar humildade e fé. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por me mostrar neste dia que eu preciso ter fé, que eu preciso ser humilde e rasgar o meu coração na presença do Senhor, porque Tu és Deus, Deus Santo, lindo e todo-poderoso, que nos ouve, que nos responde às nossas orações e que devemos contar tudo para o Senhor em oração, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cada dia, Pai, a arrancar a ansiedade de dentro de nós que está nos impedindo de avançar,
essa ansiedade que está nos impedindo, Senhor, de prosseguir, de ter mais fé, de ter mais confiança, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém?